Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao videochat da TV O Tempo. Vamos conversar agora sobre as questões da Copa do Mundo de 2014 com o secretário da Secopa Minas Gerais, Thiago Lacerda, que assumiu o cargo no início de outubro. Olá, Thiago, é um prazer recebê-lo em nossos estúdios. O prazer é meu. Boa tarde a todos os internautas, estamos aí à disposição. Conosco também o editor adjunto de esportes do jornal Tempo, Cândido Henrique Silva. Tudo bem, Cândido? Tudo bom. Boa tarde a todo mundo que está assistindo aí a nossa conversa com o Thiago. Já vou começar perguntando para o Thiago, como você recebeu a Secopa? E, principalmente, qual a diferença do cargo que você tinha anteriormente na prefeitura para agora? Explica um pouco para a gente. Olha, a Secopa é uma secretaria extraordinária que foi criada pelo governo do estado no início da gestão do governador Antônio Anastasia, com o objetivo de preparar Minas Gerais para atender os requisitos da FIFA, né? Belo Horizonte cidade sede, mas principalmente que a Copa seja vista como uma oportunidade de desenvolvimento econômico, social e cívico aí de Minas Gerais, isso tudo em parceria com a prefeitura, e desde o início esse trabalho vem sendo feito de forma conjunta também com o governo federal. É uma equipe muito qualificada que vem lá desde o início trabalhando firmemente para entregar tudo que foi acordado dentro dos prazos. A principal frente de trabalho até então na Secopa, por questões óbvias, são as obras do Mineirão. Então foi feito um modelo muito interessante de parceria público-privada, onde um consórcio foi formado e venceu a licitação para que fosse feita a reforma do Mineirão, uma grande reforma, que agora será entregue no dia 21 de dezembro, e esse consórcio é o responsável por operar o Mineirão nos próximos 25 anos. Já que o Estado tem outros objetivos, outros focos, saúde, educação, ações sociais, então um privado vai operar o Mineirão e, claro, o Estado com o seu papel de fiscalizar, olhando todos os indicadores de conforto, segurança, para que o torcedor, a família possa voltar com toda a segurança ao estádio. Lembrando ao internauta do Tempo Online que você pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br, ou enviar sua pergunta pelo Twitter, @otempoonline. Thiago, a gente já temos aqui algumas perguntas com relação a essa questão do Mineirão, seu primeiro estádio a ser entregue para a Copa do Mundo, FIFA 2014, e também para a Copa das Confederações. A pergunta é do Felipe, lá de São Paulo. Obrigado, Felipe, pela sua participação. Ele fala: olá, Thiago, o Castelão vai ser inaugurado no dia 15 e o Mineirão no dia 21 de dezembro. Mas como o estádio mineiro está aparentemente mais adiantado, essa inauguração poderá ser antecipada? Olha, a gente vem trabalhando com a data do dia 21, esse é o prazo acordado desde o início das obras. É uma disputa sadia, inclusive o pessoal do Castelão, de Fortaleza, a gente se fala muito, as obras lá também num ritmo muito acelerado. A data de entrega, 15, 21, acho que isso é o que menos importa. Eu acho que o que importa é que estamos no prazo, vamos entregar um belíssimo estádio. A grama deve começar a ser plantada já agora no início de novembro. Então, estamos aí planejando como será feita essa entrega no dia 21, já planejando algum jogo no final de janeiro, um jogo inaugural. A grama, a gente tem que lembrar que é o palco principal, ela tem que estar em perfeito estado para os jogos no primeiro semestre, Copa das Confederações, Copa do Mundo. Então, por isso, todo esse cuidado com o gramado. Quanto à Fortaleza, a gente também torce para que dê tudo certo. As informações que eu tenho é que a nossa preparação para o plantio do gramado está um pouco à frente do plantio do gramado de Fortaleza, mas eles entregando a obra no dia 15, nós entregando no dia 21, serão duas grandes celebrações aí para o país. Ô Thiago, embarcando nessa tua explicação sobre a grama, e pegando até o que o Ronaldo Fenômeno falou ontem no programa na Sport TV, no Bem Amigos, de que ele preocupa muito com a grama, porque ele jogou 4 Copas do Mundo e tudo mais, e que isso é importantíssimo para quem dá o espetáculo, no caso dos jogadores de futebol. Isso
o estudo da grama também ditará o dia em que a bola vai rolar primeiro lá no Mineirão? A primeira bola no gol lá no Mineirão cai muito em cima do que os agrônomos vão falar da grama do Mineirão? Olha, eu diria que tem uma importância relevante, porque temos um contrato com a FIFA para sediar os eventos de 2013, 2014 e eles realmente têm um cuidado muito grande com a questão do gramado. Até a velocidade de rolagem da bola eles estudam, qual a espécie que será escolhida, que no nosso caso já foi escolhida, baseada no clima, na altitude. Isso tudo é estudado pela FIFA, pelo comitê organizador. Então, é importante sim para saber quando teremos a liberação para o primeiro jogo, principalmente a data com que a grama será plantada no campo do Mineirão. Essa grama já está plantada numa fazenda lá do sul de Minas. Aonde? Eu não sei exatamente a cidade, numa fazenda no sul de Minas, com um clima muito bom para isso, e ela será retirada de lá, tem um processo técnico aí para... eles vão moer essa grama para poder plantá-la no gramado, no Mineirão, que já está recebendo, já recebeu a drenagem com brita, agora está recebendo as 3 camadas de areia e por cima vai a grama. E tem desculpa, Cabido, mas Pode só falar, fazer uma outra pergunta. Tem algum jogo específico que a Secopa busca? Porque aqui a gente sabe, tem 3 clubes, 2 com muita torcida, Cruzeiro, Atlético. Seria um jogo dos clubes, seria um outro jogo justamente para fazer essa separação, para não colocar assim, o Cruzeiro abriu primeiro, o Atlético abriu primeiro. Tem essa preocupação também? Isso depende muito da data, né? Por causa do calendário dos clubes, né? Final de janeiro, se eu não me engano, em fevereiro já teremos o Campeonato Mineiro, então temos que ajustar o calendário dos clubes. E essa preocupação, acho que ela é válida. A gente tem que estudar um jogo festivo ainda. Estamos começando a planejar isso, como será feito. Acredito que em mais 15 dias, no máximo 20 dias, a gente consegue já divulgar como será essa programação que teremos. A entrega da obra no dia 21, o primeiro jogo aí no final de janeiro, provavelmente, início de fevereiro. E ainda vamos voltar lá à CBF para estudar a data possível para o jogo da seleção, que o presidente da CBF esteve aqui em Belo Horizonte e nos assegurou um jogo da seleção nesse primeiro semestre. Todos esses jogos são muito importantes também para que o estádio esteja preparado em termos de operação na Copa das Confederações. Testes, né, Thiago? Isso. A regra geral diz que todo grande estádio, depois de uma grande reforma, um estádio que foi construído, ele necessita de testes que começam com jogos com públicos menores e ao longo do tempo você vai fazendo testes, aumentando o público. Você testa desde catraca, operação de trânsito, isso tudo é testado para que no grande torneio, no nosso caso, 2013, a Copa das Confederações, esteja tudo rodando bem. Thiago, o Rodrigo de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. O Sinaeco divulgou um estudo em 2009 que o estádio do Mineirão será o mais utilizado no pós-Copa. Como você vê isso? Isso é muito importante, né? Porque vai naquela direção que a gente sempre pregou, o Estado de Minas Gerais, a Prefeitura, de que o importante da Copa é o legado, né? A geração de renda, geração de emprego, um estádio para a família, conforto, segurança e também você ter um equipamento novo desse porte, como será o Mineirão, sendo utilizado, sem ociosidade, né? A região da Pampulha vai respirar muito isso, um equipamento de alto padrão, com uma esplanada enorme no entorno, que é uma grande praça, né? De convivência das pessoas. Isso tudo o Mineirão vai ter condições de dar para a cidade esse grande presente. Ô Thiago, pegando ainda claro. Um pouco na carona da pergunta do internauta, a gente sabe que o Mineirão é o palco do futebol de Minas Gerais e tudo mais, e o futebol de Minas Gerais, ele tem prioridade na escolha dos eventos, da data dos eventos do Mineirão? Você tem os torneios oficiais, né, que a gente sabe, o Campeonato Mineiro, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. No geral, é isso. E no contrato de concessão do Mineirão para a iniciativa privada, o governo assegurou um número de datas para atender aos jogos de futebol. Então, o futebol sempre será prioridade no Mineirão. É claro que para o povo mineiro, para que o equipamento seja aproveitado da melhor forma, outros eventos poderão acontecer interna ou externamente ao Mineirão, mas sempre priorizando
o futebol sem atrapalhar essas datas. Porventura, um ajuste de um dia para lá, outro dia para cá, para receber um grande espetáculo, uma coisa assim, isso pode ser feito. Cândido, vamos variar um pouco, vamos pegar o povo fala que a Rejane fez ontem lá na Praça 7, também na Praça da Savassi, perguntando ao Thiago Lacerda sobre as questões do Mineirão e também da Copa do Mundo da 2014? Thiago, aqui é o Paulo. Queria saber quanto tempo que o Mineirão vai ficar pronto? A gente vai conseguir mesmo os prazos, tudo que a gente combinou vai sair certinho? Obrigado. Sua, Thiago. Obrigado pela pergunta. Dia 21 de dezembro, o Mineirão será entregue para a população mineira. Uma decisão que já foi tomada, isso a gente pode já anunciar, é que uma das ações nessa data de entrega é realmente abrir o Mineirão para a população poder visitá-lo. Muita gente com saudade de visitar o Mineirão, fazer um roteiro lá, eu sou por dentro, Leonardo, por fora, conhecer a esplanada. Eu tenho certeza que todos se encantarão com aquele belo equipamento que está ficando no Mineirão. Eu quero fazer uma pergunta, Thiago, sobre a questão da hotelaria aqui em Belo Horizonte. Deixa eu achar aqui, a pergunta é do Marcos, que eu já havia separado aqui. Como várias capitais brasileiras, BH sofre com a falta de leitos de hotel. Como a Secopa está equacionando o problema, tendo em vista os milhares de turistas que irão à cidade a partir de 2013? Quantos leitos estão hoje disponíveis na categoria 4 e 5 estrelas? Essa é uma pergunta muito importante e esse é um assunto onde tanto o governo do estado quanto a prefeitura viram como mais uma oportunidade que a Copa do Mundo trouxe. Porque independentemente do evento Copa do Mundo, a cidade já carecia de uma melhoria na sua infraestrutura hoteleira. Não só em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, né? A cidade recebe cada vez mais eventos de turismo de negócio, turismo de lazer, e a gente via que havia uma carência de hotéis, principalmente hotéis de alto padrão, inclusive tendo perdido alguns eventos importantes por conta disso. Com a vinda da Copa do Mundo, abriu-se uma oportunidade de se criar uma legislação para tentar flexibilizar, sempre seguindo as normas ambientais e tudo que a legislação rege aí no nosso município, para estimular esse desenvolvimento hoteleiro. Isso foi feito, hoje temos vinculado a essa lei mais ou menos 35 hotéis em construção na cidade, de diversas categorias, de 3, 4 e 5 estrelas. Dos de 5 estrelas são 3 ou 4 já em construção. E isso, ninguém constrói hotel pensando em 30 dias de evento, em 30 dias de Copa do Mundo. Um investimento desse porte é feito baseado em muitos estudos técnicos, as pessoas projetam a demanda futura. Depois da Copa do Mundo, a cidade terá uma imagem internacional muito ampliada, será muito promovida mundo afora, e isso ajuda a captar eventos. Então, alguma preocupação que algumas pessoas têm de está construindo muito hotel, depois que a Copa passar vai ficar ocioso. O que eu acredito é que haverá um ajuste de mercado. Eu vejo hoje alguns hotéis cobrando tarifas elevadas quando se comparado ao serviço que é entregue, ao conforto que é entregue. Então, os hotéis existentes, muitos deles já estão se readequando, reformas. Eu acho que isso, quem vai ganhar mais com isso é a população e o turista que vier aqui, porque teremos mais opções, diversas opções de preço. O turista de Copa do Mundo, a maioria deles não quer apenas ficar em hotéis 5 estrelas, não tem condição para isso. Então, ter categorias 3, 4, 5 estrelas é muito importante. Em 2014 estaremos muito bem atendidos nessa questão. Ô Thiago, falando de hotel, eu conversei com a Flávia no final da semana passada, a Flávia Rolfs, do comitê de BH, a coordenadora. E ela disse que, aí perguntei para ela quais são as perguntas que as seleções que desembarcaram aqui em Belo Horizonte mais fizeram e quais as principais preocupações. Sim. A principal preocupação é justamente nesse passeio pela cidade, ao ver tantos hotéis em construção, a preocupação e aí, esse hotel vai estar pronto e tudo mais? Como a Secopa consegue passar uma garantia para essas seleções que ainda estão receosas? E outra pergunta, você vê esse receio nas seleções também, Thiago? Olha, primeiro é importante esclarecer que nem governo estadual nem municipal constroem hotel, né? Isso é um investimento privado. O que o poder público fez foi estimular devido a uma carência que foi detectada. Agora, quem constrói é o privado. O que nós fazemos quando as seleções vêm visitar
é mostrar os hotéis que estão prontos, os projetos que estão em andamento e as obras que estão em andamento com os cronogramas que nos são passados, inclusive com fotos das obras, fotos bem atualizadas. Agora, cabe a cada seleção, cada administrador técnico de seleção, definir, e ele vai tomar essa decisão baseado na infraestrutura esportiva, né? Os campos, a infraestrutura de treinamento físico, fisioterapia, fisiologia, e aqui nós estamos muito bem servidos, principalmente Atlético Cruzeiro, o América também está fazendo alguns investimentos. Tem a questão do hotel, e aí sim, temos alguns hotéis existentes que já assinaram com a FIFA, com a empresa que faz esse serviço para a FIFA, e temos esses hotéis em construção que estão em negociação com a FIFA. É claro que se tivéssemos aqui 30 hotéis já novos, prontos, isso seria melhor, mas não existe um mundo perfeito, nós estamos trabalhando no mundo real. Pode trazer um desconforto para uns, porque algumas seleções tiveram problemas na África do Sul, apostaram em alguns hotéis que estavam em construção e quando a Copa chegou eles não ficaram prontos, eu acompanhei isso lá. Então o que a gente tem feito é um trabalho muito em parceria com os empreendedores, acompanhando de perto as obras. Aquele que a gente sente que o cronograma não está sendo muito cumprido, a gente não apresenta às seleções. Então estamos tendo esse cuidado de tentar minimizar qualquer frustração futura. E o trabalho do Parreira já trouxe alguma seleção para cá? Já tem algum acordo já? Olha, é um trabalho muito importante, porque o Parreira ele tem o contato realmente das pessoas que decidem nas seleções, né? Por ter sido técnico aí não só da seleção brasileira, mas de outras. E quem decide de fato é a comissão técnica. Às vezes o presidente da confederação do país tal, é claro que ele avalia em conjunto, mas essa é uma decisão muito técnica. E o Parreira, com todo o conhecimento que ele acumulou, ele conversa bastante com essas pessoas. E não foi à toa que ele trouxe a seleção brasileira para treinar em Belo Horizonte, né? Então, isso aí tem nos ajudado, ele tem feito contatos em diversos países, a gente acredita que esse trabalho renderá frutos para Minas Gerais. Vamos mostrar mais uma pergunta de internauta? Oi, eu sou o Leonardo, gostaria de saber como vai ficar a participação dos clubes mineiros agora nessa nova gestão do novo Mineirão. A gente teve um problema técnico, o Fausto vai tentar resolver ali. Enquanto isso, vamos conversando mais com o Thiago Lacerda aqui conosco, o secretário extraordinário da Secopa em Minas. Eu separei uma pergunta aqui, Thiago, sobre especificamente o Mineirão. Para você, quais os aspectos positivos e negativos do Mineirão em relação aos outros estádios do Brasil que também receberão jogos da Copa do Mundo? Essa pergunta foi do Bruno, daqui de Belo Horizonte. Olha, eu consigo avaliar com mais critério especificamente o Mineirão, né? Até porque eu não tenho acompanhado tão de perto as obras dos outros estados, apesar de conhecer alguns deles. O Mineirão tem grandes vantagens, né? Uma área no entorno muito privilegiada, que vai nos permitir atender algumas exigências da FIFA para a área de hospitalidade. Tem muita coisa técnica que exige área, então a gente tem a área de broadcasting, onde aqueles caminhões de transmissão que vão gerar a imagem para o mundo inteiro precisam ficar, isso está facilitando muito a vida da FIFA. O fato de ter o Mineirinho ao lado pode ajudar nesse apoio, tanto com a área de estacionamento, como a área de hospitalidade também. A beleza da região da Pampulha, está sendo feito um trabalho muito sério e firme para tentar também aproveitar a Copa para resolver de vez o problema da lagoa. A gente tem que tentar aproveitar a Copa para resolver o máximo de coisas possíveis, né, na cidade. Esse trabalho está sendo feito. Aí entrando na parte mais o Mineirão em Belo Horizonte, né, a gente tem ele situado numa região que terá um transporte coletivo quando as obras do BRT terminarem e o BRT começar a operar. Essa ligação centro-Mineirão pela Antônio Carlos com o BRT, com uma alta capacidade de transporte, também facilita. Eu acho que são muitos aspectos. O Mineirão foi possível, apesar de algumas regras de patrimônio, a gente teve que manter aquela estrutura. Ele é limitado. Ele é tombado. Ele é tombado. E que eu acho que é bom, ainda bem que foi possível manter o Mineirão visualmente como ele é e ainda atender às exigências todas, porque é um símbolo muito importante. Eu acho que ficou uma obra belíssima. Então ele permitiu, né, por todo esse entorno, ter uma estrutura agregada muito grande, mantendo
a arquitetura, né? Eu acho que isso aí foi muito importante é uma identidade já de Minas Gerais. Ah, com certeza é sim. Vamos agora à pergunta. Oi, eu sou o Leonardo, gostaria de saber como vai ficar a participação dos clubes mineiros agora nessa nova gestão do novo Mineirão. Ele fala dos clubes na nova gestão do estádio. Bom, é o seguinte, o contrato de concessão que foi feito do governo do estado, ele garantiu datas de jogos no Mineirão para os clubes mineiros. E o consórcio que venceu e está fazendo as obras, vai operar o Mineirão, ele faz a negociação direta com os clubes. Então, os clubes têm garantido, caso eles queiram, datas disponíveis no Mineirão para jogar lá. Então, a Minas Arena está em negociação com o Cruzeiro, já está chegando aí no final, isso deve ser anunciado num prazo bem curto aí, acredito, nas próximas semanas. Depois irá negociar com o Atlético, com o América. Então, o que os clubes, se os clubes quiserem mandar jogos no Mineirão, eles têm isso garantido pelo governo do estado, e aí eles têm garantidos a receita com 54 mil assentos, ingressos. E em torno de 90% mais ou menos da capacidade do estádio. Isso, o estádio terá aproximadamente 63, 64 Sim. mil lugares. Então, os clubes têm garantido receita de 54 mil assentos, e esses ingressos serão comercializados no formato que o clube mandante quiser, e a receita com estacionamento. Se na negociação entre o clube e a Minas Arena, o clube e a Minas Arena entenderem que podem fazer algumas alterações, o clube ter outras vantagens em alguns pontos, a Minas Arena ter outras vantagens, isso é uma negociação entre eles. E que a Secopa não interfere. A Secopa não interfere, mas o que ela vai checar é se a legalidade foi mantida, Sim. que o clube foi atendido com o que foi garantido e se a Minas Arena também está atendendo o que estava no contrato de concessão. Tem mais pergunta? Vamos perguntar ao Thiago, por favor? Ô Thiago, e a segurança do Mineirão, como vai ficar na Copa? Boa pergunta. O Mineirão está recebendo uma estrutura de ponta na questão de segurança. Eu acho que é um dos fatores mais importantes aí no legado, no pós-Copa, o que vai ficar de estrutura. Eu acho que isso vai ajudar, vai permitir a volta mesmo das famílias ao estádio. Muitas câmeras de monitoramento, controle de acesso. A própria esplanada, ela é um objeto que garantirá mais segurança, porque você tem como fazer controles de acesso. A partir de certo ponto físico, só estará quem estiver com ingresso. Então, a própria venda irregular de ingressos também vai ficar bem complicada. Então, as câmeras, a própria atuação da polícia militar, dos órgãos de segurança, do próprio trânsito, isso tudo vai ser muito facilitado no Mineirão. Acho que nós teremos ali uma praça esportiva que as pessoas poderão frequentar com muita tranquilidade. Eu vou pedir, até enquanto a gente responde perguntas do internauta, Thiago, para o Fausto já passar algumas imagens que nós temos do Mineirão que a gente colheu ao longo das semanas. Eu vou começar com uma outra pergunta aqui, é do Wanderson de Belo Horizonte. Thiago, ele faz o seguinte questionamento. O que você acha da mudança de escritório de arquitetura do Mineirão, do Gustavo Pena para o Bruno? Olha, até onde eu sei, o escritório do Gustavo Pena, conceituadíssimo escritório de arquitetura, ele foi contratado para se fazer o projeto básico do Mineirão. E no contrato de concessão, ficou para o consórcio privado que ganhou aquela licitação a responsabilidade de fazer o projeto executivo, fazer as obras e operar o estádio. Mas não ficou obrigado nesse contrato de concessão que fosse contratado o mesmo escritório que fez o projeto básico. Sim. Eles tinham a liberdade de contratar outro escritório para fazer o projeto executivo e, pelo que eu vejo das imagens do projeto básico, projeto executivo, houve algumas mudanças. A própria esplanada, ela tinha uma área construída maior, foi reduzido um pouco. A passarela também era mais larga, ficou mais estreita. Mas eu, pessoalmente, assim, não sou um especialista em arquitetura, eu creio que grande parte do conceito arquitetônico foi mantido e isso está dentro da legalidade, tudo acompanhado com muita transparência. Aí estamos vendo imagens, vamos continuar, Fausto, mandando as imagens do Mineirão. Está aí essa bela imagem, uma das últimas tiradas
pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, né? Aí um pouco da cobertura do Mineirão. Aquilo é uma extensão da cobertura, porque como nós terminamos com a geral, onde era a geral, agora existe mais um setor de cadeiras, então ele ficou mais próximo do campo. E aquela extensão da cobertura, ela permite que, de forma linear, o assento mais próximo do campo, em linha reta, ele tenha uma cobertura. É claro que uma chuva forte de vento, isso em qualquer estágio do mundo, se ele não for totalmente coberto, as pessoas que estão mais próximas ali podem molhar, mas a cobertura foi estendida para poder dar essa margem aí de proteção. E essa cobertura, né, Thiago, vale a gente lembrar que ela tem cerca de 26 metros, né, de extensão, e ela tem algumas características especiais, né, como captação de luz solar, de reutilização da água de chuva, né? O Mineirão, esse projeto foi concebido seguindo aí uma certificação que chama certificação LEED, sustentabilidade. Então, diversas ações foram executadas durante a construção, a reforma, para atender a certificação LEED. Entre elas, instalação de painéis fotovoltaicos para poder captar energia solar, captação de água de chuva, o rebaixamento do gramado também, toda a terra retirada foi reutilizada. Na fase de demolição também, o material, grande parte dele foi reutilizado. Realmente é uma referência num processo de reforma, essa questão do reaproveitamento. Você quer perguntar alguma coisa, Candinho, com relação ao estádio também? Não, é mais entender um pouco. A gente está vendo essa esplanada entre o Mineirão e o Mineirinho, é o que mais tem acompanhado quem anda de carro ali ali perto e tudo mais. Como é que é isso? Entender mais ou menos o porquê dessa ligação entre o Mineirão e o Mineirinho, já que o Mineirinho... A passarela. A passarela. Já que o Mineirinho, até o momento, parece que não vai receber nenhuma grande obra para a Copa. Como eu disse, o Mineirinho será fundamental na Copa das Confederações e na Copa do Mundo como suporte, né? Inicialmente foi pensado até o centro de imprensa ficar no Mineirinho, mas parece que a FIFA está optando por ficar numa área dentro da esplanada, mas o Mineirinho terá papel fundamental para a área de hospitalidade dos parceiros comerciais, que é uma obrigação da cidade-sede, estacionamento e outros tipos de serviços de suporte. A passarela ela não foi construída e concebida no projeto para atender a Copa do Mundo, mas o Mineirinho, no momento que ele for modernizado, você já terá ali uma passarela de ligação e que o Mineirinho ele é complementar ao Mineirão. Sim. Então essa passarela de ligação é fundamental. E mais do que isso, a passarela ela é muito grande. Quando você anda na passarela, ela também será uma praça. Tem um ponto na passarela, inclusive, que servirá de mirante. Tem uma bela vista da Lagoa da Pampulha. Eu acho que é mais um ponto um espaço para as pessoas poderem desfrutar. E também você tendo a passarela, usando o Mineirinho como estacionamento, por exemplo, você terá uma ligação Mineirão-Mineirinho passando por cima da avenida, o que também traz mais segurança. Com certeza. Vamos a mais uma pergunta do internauta? Tiago, como é que vai ficar o acesso para as pessoas portadoras de deficiência agora com esse novo projeto do Mineirão? Bom, todas as exigências e normas técnicas que dizem respeito à acessibilidade para as pessoas com algum tipo de dificuldade motora, visual, estão atendidas no projeto do Mineirão. Isso foi acompanhado desde o início do projeto. A FIFA pactua com isso totalmente. Então, tem algumas exigências mínimas de espaços reservados para pessoas que têm algum tipo de deficiência. E também a acessibilidade, as rampas, a própria esplanada, você vai conseguir do nível mais baixo da esplanada até chegar no nível do estádio, você consegue acessar tanto por degraus, escadas, mas também em toda a esplanada você tem a opção de rampas. E dentro do estádio a mesma coisa, ele é 100% acessível para essas pessoas. Porque, por exemplo, a gente tem um problema no Independência hoje, é que como culturalmente nós não estamos acostumados a ver um jogo de futebol sentados, né? Eu espero que isso com os anos talvez possa mudar, mas a situação ali do pessoal que tem deficiência física fica atrás um pouco das arquibancadas, eles ficam no nível
inferior em relação ao pessoal que está em pé na frente deles, né? Isso no Mineirão não vai acontecer, né? Eu acho que a gente também tem que ter um pouco de paciência, porque com a Copa do Mundo, aos poucos haverá uma adaptação cultural do torcedor, né? O torcedor também não podemos penalizá-lo, ele estava acostumado com equipamentos mais antigos, né? Eu acho que essa questão do assento em todo o estádio, o lugar marcado, até a forma de se comprar ingresso, isso tudo haverá um tempo aí de maturação e uma adaptação cultural. Eu acho que temos que ter um pouco de paciência também. Própria Independência, as pessoas assistindo os jogos, nem todos sentados. Eu acho que isso daí é um processo de adaptação e também com campanhas educativas é possível, ao longo do tempo, corrigir isso. Ô, Thiago, trazendo um pouco a cobrança da FIFA para o torcedor, a gente vê que no âmbito político governamental mesmo, a FIFA chega a ser bastante intransigente. Negociar com a FIFA é muito difícil, principalmente porque já tinha assinado o contrato. Mas com o torcedor, a FIFA também é exigente. Digo, na hora de comprar um ingresso, ela vai exigir, porque ela que vai comandar lá dentro, ela vai exigir que ele sente no lugar certinho, ela vai exigir que ele esteja sentado. Como que... Isso é uma conversa que vocês têm também, dessa forma como a FIFA lida com o torcedor? Olha, eu estive aí, né, em vários eventos, torneios organizados pela FIFA e eu acho que é exemplar a maneira como ela lida com isso. Não há agressividade, o que há é disciplina. Eu acho que ela está optando para dar conforto. Então, se a pessoa comprou o ingresso do lugar A23 e A25, ela tem direito de sentar naquele local. Então, durante a Copa do Mundo, a Copa das Nações, eu não tenho dúvida. Quem opera o estádio durante esses eventos é a FIFA. Então, a Minas Arena, que é o consórcio, ela vai entregar o estádio para a operação da FIFA 21 dias antes da Copa das Confederações e, se eu não me engano, 60 dias ou 45 dias antes da Copa do Mundo. E durante o torneio, a FIFA opera e opera dessa maneira, seguindo essas regras, lugar marcado, não pode ficar em pé. E eu vejo isso como uma evolução. Eu acho que nós temos que aprender com isso para o legado. Depois que a Copa passar, operar o Mineirão desta forma. Porque eu acho que é a forma mais correta, mais educada para que o torcedor acompanhe a partida. Tem uma pergunta aqui da Graziela Silva, lá de Araxá. Obrigado, Graziela, pela sua participação. Ela faz uma pergunta aqui até engraçada, Cândido. Ela fala o seguinte: por favor, pergunte se o jogo oficial de abertura do Mineirão será entre Ganso e Galo. Preciso saber. Ela deve estar querendo ver o time dela aqui no Mineirão, né? E provavelmente a torcedora do Atlético também, né? Não, é por causa do Araxá, né? O Araxá subiu. Subiu para... O Araxá subiu e ela está querendo ver. Ô, Grazi, pelo que eu entendo um pouco assim da questão do Mineirão, Independência e Atlético, eu não sei se esse jogo do Campeonato Mineiro deverá ser no Mineirão devido já à situação que o Atlético tem com Independência, né? Mas nada impede também, né Thiago? Não, pelo que eu já vi do contrato do Atlético com a BWA, que opera a Independência, o Atlético joga seus jogos lá, mas se ele quiser jogar algum jogo específico no Mineirão, ele pode, desde que ele pague uma multa. Sim. Então cabe ao Atlético definir aonde jogar seus jogos e também o Atlético vai fazer algum tipo de negociação com a Minas Arena. Com certeza, o Atlético não vai querer ficar sem esse equipamento maravilhoso que está sendo construído, né? Temos mais uma pergunta do internauta, vamos lá? Meu nome é Leonardo Vaz de Melo e, Thiago, eu queria saber se o Mineirão vai ser utilizado para shows a parte externa ou também a parte interna. Essa é a minha dúvida. Thiago. O Mineirão, ele é um grande complexo, né, que vai priorizar o futebol, mas que também foi preparado e aproveitou-se essa grande reforma para aprimorar a estrutura para montagem e desmontagem de shows, por exemplo. Antigamente a gente precisava de 5 ou 6 dias antes de um evento para uma montagem, porque um grande caminhão, uma carreta não conseguia entrar lá dentro, então tinha que deslocar os jogos para outro local, adiar jogos, e isso foi facilitado. Então, tanto internamente quanto na esplanada, a questão da esplanada, ela, como eu disse, é uma grande praça, então ali você pode ter eventos para 20, 30 mil pessoas, e a Minas Arena vai a cada evento, cada show, cada campeonato que ela quiser fazer fora na esplanada, por exemplo, um campeonato de, vôlei de praia,
pode ser feito na esplanada, tem uma grande área para isso, você pode montar uma estrutura temporária. Então, o Mineirão está preparado para eventos, não só o futebol, que vai gerar também mais receita para o operador do estádio e, consequentemente, um valor menor que o Estado tem que pagar mensalmente ao operador do estádio. Thiago, mas completando a pergunta do nosso internauta ali da TV, haverá shows dentro do estádio? É possível o Belo Horizonte entrar nesse roteiro de grandes shows, com shows dentro do estádio, sei lá, por exemplo, o da Madonna, que sempre tem em grandes estádios, o U2, por exemplo? Assim. É possível. Belo Horizonte, Minas Gerais, estamos ganhando um grande espaço para grandes shows dentro do estádio, isso não tem dúvida. Existe a conversa que a gente vê muito no Facebook, nesse Twitter, de que o Paul vai abrir o Mineirão. Queria que você explicasse, oficializasse ou desmentisse. Esse é o grande sonho, né? Paul McCartney aqui em Belo Horizonte, em outras oportunidades ele já veio ao Brasil, mas não pudemos recebê-lo aqui por falta de espaço. Agora, a agenda dele não é simples, a notícia que a gente tem é que ele está definindo o turnê para o Brasil. Sim. Estamos torcendo para que ele defina que venha ao Brasil e tentaremos, claro, como mineiros, belo-horizontinos, o próprio operador do estádio está interessado, todos interessados, para que o Paul venha aqui, mas essa não é uma negociação fácil, depende de agenda, depende de captar recursos, não é um show barato, mas estamos com esperanças e vamos tentar fazer o máximo possível. Tem uma outra pergunta aqui, essa é um pouco mais especulativa, Thiago, com relação à final da Copa das Confederações. A gente também tem, claro, a gente sabe que alguns estádios podem não estar nesse roteiro final da Copa das Confederações devido a problemas na entrega e esses problemas mais técnicos. Existe a possibilidade do Mineirão ser, por exemplo, palco da final, mesmo já estando definido? Olha, esses jogos já foram definidos, né? Não as seleções que terá o sorteio no dia 1º de dezembro em São Paulo, os Jogos das Confederações. O que está pendente serão 6 sedes, 5 sedes ou 4 sedes na Copa. Belo Horizonte está garantido. Salvador e Recife ficaram pendentes desde do anúncio lá em Zurique em outubro do ano passado, e agora no dia 8 a FIFA vai bater o martelo quanto ao número de sedes. Sim. Eu, pessoalmente, acho que serão as 6 sedes. Se forem 5, por exemplo, eu não sei o que a FIFA vai definir de calendário, vamos dizer, plano B. Brasília ficou com um jogo só para a Copa das Confederações, sim. Então talvez Brasília receba mais jogos. Mas, sinceramente, sim, Belo Horizonte está pronta. Se a FIFA precisar de Belo Horizonte, em 2013 estaremos prontos para receber mais jogos se for preciso, mas sinceramente não estamos torcendo para que uma cidade caia na Copa das Confederações, porque eu acho que isso é a imagem do país, a gente tem que mostrar aí uma eficiência nesses trabalhos. Cândido, você quer começar mais com o Thiago? Tenho mais uma pergunta para o Thiago. Thiago, a gente sabe que na Lei Geral da Copa tem lá um artigo que fala sobre a possibilidade de municípios e estados promoverem feriado, férias escolares durante esses dois eventos, durante o período da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. Isso já é estudado pela Secopa, já foi conversado na prefeitura também? Agora em novembro, primeira quinzena, nós faremos uma reunião interna com a equipe do comitê organizador da Copa para já detalhar muito a questão operacional da Copa das Confederações e ali decidir se será necessário ou não. A lei geral abriu esse precedente para os estados e municípios. Eu acho que tanto na Copa das Confederações são 15 dias de evento, se eu não me engano, as férias escolares no meio do ano são 15 dias também. Eu acho que é uma avaliação, a Copa das Confederações ela não traz tantos turistas para as cidades sedes, mas ela já é uma oportunidade imensa de envolvermos a população com a Copa do Mundo. Então eu vejo nisso uma ideia que pode evoluir, porque é uma forma de termos aí a criançada com maior liberdade para acompanhar os eventos, porque não são só jogos de futebol, teremos exibição pública dos jogos em praças,
queremos fazer trazer diversas ações culturais para a cidade. Eu acho que se as crianças estiverem aí em férias escolares, isso ajuda. Mas temos que ver o calendário escolar também, não é simples, tem que ver se é possível mexer, se vai trazer algum tipo de prejuízo. E em dias de jogos no Mineirão, eu acho que é também uma ideia viável o feriado também para as pessoas poderem respirar isso, que é um evento internacional. A Copa das Federações é considerado o 4º ou 5º evento em termos de importância no mundo, evento esportivo que gera audiência da cidade sede, do estado para o mundo inteiro. Então, a gente vai avaliar isso com muito cuidado. Tiago, e é uma pena justamente pegando um pouco sobre esse cronograma, é que as obras, principalmente do BRT, não sejam concluídas para a Copa das Confederações, hein? Porque seria um bom momento para testar, né? Mas veja bem, são obras complexas, é um novo sistema de transporte público inédito na cidade e também duplicação de avenidas, desapropriações, tudo que isso envolve. O fundamental o BRT, todo o sistema estará operando até o final de 2013. Então, Copa do Mundo, que era o grande objetivo dessa operação já estruturada, estará ok. Mas o que é importante, para a operação da Copa das Confederações, os corredores exclusivos já estarão todos prontos. Então, para a operação do transporte, você inclusive pode pensar em usar o veículo do BRT, que tem uma capacidade maior de transporte, cabe mais passageiros lá dentro, ele pode fazer esse trajeto. Mesmo que as grandes estações de integração não estejam todas funcionando, você consegue fazer uma operação com uma capacidade maior do que atualmente existe. Mas querendo não, é uma pena, né? Se tivesse feito... a situação ideal era que tivesse tudo, mas são obras complexas, são obras que todo o esforço está sendo feito para que termine o mais rápido possível. Mas o importante é que é mais um legado, né? A gente conseguir esse financiamento inédito para aproveitar mais uma vez a Copa para melhorar, no fim, a vida da população que vai usar esse transporte todo dia. Justamente falando do legado, a gente pega na Alemanha, em Londres agora, eles falando muito do legado intangível que eles alcançaram, questão da Alemanha, do espírito alemão que renasceu, a questão de Londres, a questão dessa comunicação mesmo do londrino com o mundo e tudo mais, mas aqui no Brasil o ganho principal tem que ser esse ganho tangível mesmo, de obra, né? A gente falar em ganho intangível no Brasil seria um pouco menos, já que a festa, a gente sabe fazer a festa e tudo mais. Agora o ganho tangível é mais importante. Eu vejo um ganho enorme nessa melhoria da infraestrutura, né, viária, os próprios estádios, mas eu dou um valor considerável para esse legado em termos de promoção do país, dos estados e das cidades, porque é uma divulgação muito grande que teremos e também a questão de mostrarmos que também não sabemos apenas fazer festa, mas operar um evento desse porte, dessa complexidade, em parceria, as 3 esferas de governo, as instituições privadas, a FIFA, o comitê organizador, isso dá para o Brasil um ganho muito grande em termos de eficiência, de gestão e também a imagem, né? A imagem para o turismo é importante, essa atração de eventos empresariais, eventos culturais, grandes shows. Eu acho que eu vejo isso assim como possibilidade de um novo tempo aí para Minas Gerais, para o Brasil. Eu sou muito otimista em relação à Copa do Mundo. Tiago, uma última pergunta aqui para a gente encerrar, já que já passamos um pouco do nosso horário, voltando um pouco com relação ao BRT. Você acha que o BRT vai funcionar da maneira que a FIFA espera, que a Secopa espera, que a Prefeitura de Belo Horizonte espera, durante o evento Copa do Mundo, assim como vocês também estão pensando, e como você falou, feriados escolares, etc. Você acha que o BRT será suficiente? Olha, todo grande evento esportivo, não só evento esportivo, mas a gente pode usar como exemplo também a Rio+20, né, que foi um evento que tinha muitos chefes de Estado. Você tem que fazer um grande plano operacional de transporte, trânsito, mobilidade. Isso está sendo feito em conjunto com o comitê organizador. Belo Horizonte conseguiu aí uma certa liderança nesse processo, na montagem desse plano, as outras sedes têm acompanhado. Então,
O BRT, ele é uma peça desse plano, né? Ninguém opera uma Copa do Mundo, a operação da Copa do Mundo só com um modal de transporte, claro, né? Você tem a operação de ônibus executivos que a própria FIFA contrata para transportar as autoridades, os parceiros comerciais, os convidados, os parceiros comerciais. Você tem a operação do trânsito para os veículos, né, das pessoas, não só a população. A gente fala os torcedores, que o torcedor você engloba turista e população. Mas você tem o torcedor que vai querer ir de carro ao estádio, ou o torcedor de outra cidade que veio de carro para cá e para ir a algum jogo. Então isso tudo é uma operação conjunta. O BRT será a peça fundamental nisso. Ele é um sistema de transporte de alta capacidade, ele tem tanto na Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro I e a área central, vão ter uma capacidade de 800 mil passageiros por dia. Com certeza será fundamental para ajudar na operação do trânsito em 2014. Ô, Tiago, e como que é a sua relação com o BRT? Assim, você vai cobrar, é de cobrança mesmo? Você mudou, né? Porque antes você estava lá como quase auxiliando a execução dentro da prefeitura. Hoje você fiscaliza para o... Não, na verdade, o papel lá no comitê, quer dizer, o comitê não tocava a obra, né? Você tem a Secretaria de Obras lá que fazia as obras e cobrava, mas o fato do BRT estar na matriz de responsabilidade, com cronogramas vinculados, a gente está sempre acompanhando, mas o trabalho de parceria governo federal, estadual e municipal, ele sempre existiu e continua. E a gente acompanha e temos aí certeza que para 2014 ele estará em pleno funcionamento. Mas você acompanha com que papel agora? Eu acompanho como uma pessoa que representa o poder público estadual e que faz um trabalho conjunto institucional com o poder público municipal e o poder público federal, inclusive com reuniões conjuntas, olhando o cronograma de tudo. O governo do estado e o governo municipal, a prefeitura, por exemplo, não atuam nas obras do aeroporto de Confins. Mas a gente também acompanha e tenta ajudar no que for possível, porque no independente de quem é a responsabilidade, nós estamos falando de Minas Gerais e de Belo Horizonte e da população. Então, onde a gente puder ajudar, contribuir, discutir, articular, a gente está, esse é o nosso papel. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez a participação do Cândido Henrique Silva, nosso editor adjunto de esportes do Jornal O Tempo, e também do Thiago Lacerda, secretário extraordinário da Copa do Mundo. Muito obrigado, Thiago, pela sua participação. Eu que agradeço e estaremos sempre à disposição aí para discutir com todos os assuntos de Copa do Mundo. Então é isso. Obrigado, internauta. Aquele abraço e até lá.